Boa noite, pessoal, tudo bem? Nós vamos dar início ao nosso estudo de Evangelho essa noite, 8 horas aí, vamos dar continuidade ao nosso estudo semanal de Evangelho. Bem-vindos a todos aí que estão participando com a gente aqui, pelo Francisco de Assis aqui, pelo Amigos do Caminho. Vamos pedir ao Cristo aí que possa nos abençoar, iniciando aí com a nossa prece, pedindo a Jesus que nesse momento possa envolver os nossos corações e mentes nas vibrações do seu amor, da sua luz, para que possamos estabelecer uma sintonia positiva, iluminada, que possamos aprender em torno do Evangelho, trabalhar os valores e as luzes do Cristo na intimidade. Senhor Jesus, ajuda cada um de nós e permite que possamos focar os nossos esforços no bem, no amor e na paz. Ilumina a nossa vida, abençoa aqueles que amamos, aqueles que estão conosco no lar, na nossa casa, na nossa família, e aqueles que precisamos aprender a amar, os nossos irmãos mais próximos, aqueles que convivem conosco no dia a dia. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, boa noite para todos aí mais uma vez. A gente vai dar início ao nosso estudo semanal do Evangelho, Lembrando que a gente está estudando o Evangelho à luz da doutrina espírita, Então a gente comenta, dentro do entendimento da doutrina espírita, Claro que a gente sabe que o Evangelho, por ser uma luz, que envolve todo mundo, Ele tem muitas interpretações, muitas visões, muitos sentimentos, E quem somos nós para achar, que nós dominamos o conhecimento do Evangelho de modo completo, Então nós vamos pedir, a ajuda da espiritualidade aí, para que nós possamos, trocar umas ideias juntos, Hoje nós vamos dar início ao capítulo 13 do Evangelho de Mateus, Esse capítulo 13 ele é bem interessante, que nós vamos entrar na parte do Evangelho de Mateus que ele fala das parábolas de Jesus, O capítulo 13 tem várias parábolas, A mais famosa parábola do semeador, E a gente vai começar por ela, tá? Nós vamos começar aqui no Mateus capítulo 3, versículo 1. Quem quiser pegar uma bíbliazinha aí, pegar sua bíblia, para poder observar, a gente espera, tá? Enquanto isso, a gente vai ler uma mensagem, que a gente recebeu aí hoje, nosso querido Lucas, sobre o tema do Evangelho. A gente vai fazer a leitura e aí a partir disso a gente vai começar a conversar, Boa noite aí mais uma vez a todos, bom? Então é uma mensagem pequenininha, mas que vai nos ajudar aí a refletir um pouquinho sobre o texto, Pelo menos a parte do texto da noite. Nas sementes do caminho, o amigo incomparável deixa sua marca e sua luz. No terreno de cada coração, o campo favorável e espinhoso que oferecemos ao sublime agricultor. Ele, o divino mestre que no silêncio do seu afeto trabalha e espera o momento propício do germinar de valores e virtudes. Jesus age em nosso favor desde o primeiro momento. Semeia a fé, cultiva a esperança, fortalece com a poda constante das imperfeições, rega com as lágrimas dos afetos imortais que nos acompanham e visitam sem que percebamos a sua presença. Aduba o solo da nossa intimidade com as experiências dolorosas do erro que se convertem em sabedoria. Espera paciente o despertar dos pequenos brotos, acompanhando desvelado e atento o crescimento de nossas raízes e o fortalecer do nosso tronco. E quando damos os primeiros frutos do amor, ele se enche de contentamento e alegria, pois a felicidade de Jesus é perceber o nosso amadurecer e despertar. Lembra que o tempo é ferramenta de todo cultivo na natureza e que você deve usar a seu favor. Essa mensagem foi o nosso amigo Lucas que trouxe, A gente, sempre que a gente consegue, que os amigos espirituais têm um tempinho, a gente pede para eles para a gente poder, que eles mandaram uma mensagem na quinta-feira que tem a ver com o estudo do Evangelho, E na maioria das vezes a gente consegue aí, a sintonia necessária aí e que os irmãos tenham tempo, para poder trazer, essa mensagem aí para a gente poder, já criar ali a primeira sintonia.
Então nós vamos lá para o estudo, né? Lembrando, gente, né? Como a gente falou, a gente está no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, né? O grande, né, cobrador de impostos da cidade de Cafarnaum, né? Então nós vamos começar aqui, tem algumas informações que a gente vai lendo e a gente vai percebendo, né? Eu vou fazer uma leitura, a gente vai lendo, vai comentando, né? Quem quiser perguntar, quem quiser trazer opinião, fica à vontade, tá? Então vamos lá. Capítulo 13, versículo 1. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira do mar. Interessante, né? Então Jesus sai da casa, sai Jesus de casa, ou seja, Jesus tinha uma casa, né? Que é uma coisa que muita gente fala, né? Muitos estudiosos, ele morava em Cafarnaum, para quem não sabe, né? Nessa mesma cidade, né? E é muito pouco falado disso, né? Então, assim, Jesus tinha uma casa, né? Sentou-se à volta dele uma grande multidão de gente, de tal sorte que foi preciso entrar numa barca e sentar nela, e toda a multidão estava de pé na praia. Olha que interessante, né? Jesus, né, começa o contexto, gente, quando dá algum barulho de som, eu vou desligar, tá? Os microfones, né? Muitas vezes a gente entra e a gente deixa o microfone ligado, né? Mas se alguém quiser falar, é só ligar o microfone, falar, perguntar, né? Então, não assusta se eu fechar o microfone aí de alguém, né? Tá? É porque às vezes a gente deixa ligar sem perceber. Eu sou mestre nisso, tá bom? Às vezes eu deixo o trem ligado aqui e fica funcionando. Então vamos lá. Então Jesus, né? Ele sai da casa dele e ele se senta à beira do mar. Olha que interessante, né? Nós temos um simbolismo muito interessante aí, porque o mar, né? Espiritualmente falando, é a representação da matéria, né? Então tudo que concerne ao material, tá? Na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, né? É referenciado como água, tá? Entrou água na história, tá falando de questões da matéria, tá? A água é o símbolo, né, da vida material, tá? Então o mar, o rio, a água, a chuva, né? São todos símbolos de questões materiais, da vida material. E é interessante que Jesus, né, ele sai de casa e senta-se à beira do mar. Olha que interessante, né? Então Jesus, ele não está debaixo, né, da influência da matéria. Ele se senta na beira, ele não entra na água, né? Ele não precisa da água, né? Ele está à beira, ou seja, ele está do lado de fora da água. Então a visão do Cristo, né, enquanto instrutor espiritual, enquanto nosso mestre, nosso guia, né, a visão de Jesus enquanto aquele que nos orienta a caminhada evolutiva é a visão de alguém que não está sendo dominado pela matéria, né? Ou seja, a visão de Jesus não tem nada de materialista, não tem nada de material, apesar, né, que é útil para a nossa vida material, porque nós estamos encarnados e os ensinamentos dele nos ajudam. Mas ele não é contaminado pela visão materialista. Isso que quer dizer, né? E ao mesmo tempo que ele se aproxima da água, o que ele faz? Né? Ele se senta. Ou seja, o ato de sentar quer dizer que ele abaixa, né, o nível de informação, da capacidade de conhecimento dele ao nível daqueles que estão à volta, né? Existe aí vários, né, estudos, né, que mostram pra gente que quando os professores, os rabinos na época de Jesus, né, eles se abaixavam, eles estavam se colocando no mesmo nível da sua audiência, né? Então abaixar é perceber o nível de quem está escutando, né, de quem está aprendendo, e adequar o conhecimento que você passa, né, para aquele companheiro. Ó, o som abriu de alguém de novo aí. Vou fechar aqui, tá, gente? Então tá, fechei de novo. Então, o que é o abaixar? É se colocar no nível daquele que aprende. Ou seja, Jesus está pegando conhecimento espiritual e está traduzindo numa linguagem que aquelas pessoas que estão no mar vão dar conta de entender. Ou seja, Jesus está pegando conhecimento espiritual e está trazendo, né, do seu nível de compreensão, que está lá, né, nas estrelas, para o nosso nível de seres materializados ainda, de seres ainda, né, dentro da água, né, peixes que somos de alguma forma, né. E ele fala aqui, olha só, juntou-se em volta dele uma grande multidão. A multidão, né? Lembrar que a multidão também é um símbolo, tá? A multidão é aquela quantidade de pessoas enormes, né, que estavam em torno de Jesus, aquele tanto de gente, né? Mas a multidão, ela tem características muito interessantes, ou seja, a multidão, ela tem espírito de grupo, espírito de cardume. O que isso quer dizer? Eles pensam, eles agem, né, de maneira conjugada.
né, eles pensam, eles agem sempre juntos, sempre dentro de um determinado padrão de grupo, né? Então essa é a característica da multidão, né? E de tal sorte que foi preciso entrar numa barca e sentar nela. Ou seja, Jesus estava sentado na beira da água, mas encheu tanto de gente que ele se levantou, entrou dentro de um barco, né, de uma barca, né, desse barco do Pedro, do Tiago lá, né, da família lá do João Evangelista, do Pedro, né? E Jesus se senta no barco, né, porque a multidão cercou, inclusive dentro d'água, tá? Mas ao mesmo momento Jesus entra no barco, por quê? Porque Jesus não pisa na matéria, ele não entra na água, ele não se envolve com coisa material, tá? Não entrar na água é um símbolo, tá? É interessante que em nenhum momento a gente vê Jesus nadando, né? Apesar que ele devia fazer isso, né, corriqueiramente, tá? Mas dentro aí da estrutura da construção do evangelho, Jesus só entra na água para andar em cima dela, né? Então Jesus sempre lida com a matéria do ponto de quem domina, né? Ou seja, Jesus andar em cima das águas quer dizer que Jesus domina sobre a vida material, tá? É o símbolo, né? O fato que gera o símbolo, né? Então nós temos o fato de Jesus ter andado mesmo na água lá, né? E esse fato tem um objetivo, que é simbólico. Qual é o objetivo? Dizer pra gente depois, né, que estamos aqui estudando, estamos aprendendo, que Jesus domina sobre a matéria, tá? Jesus, ele tem controle total, ele anda em cima da água, né? A gente, se tentar andar sobre a água, a gente afunda, se a gente não controla a matéria, né? Nós não temos domínio sobre a matéria. Toda a multidão estava em pé na praia. Olha que interessante, né? Então Jesus se abaixa, ou seja, ele desce o nível do que ele vai falar para ele poder tentar aproximar, tá? E as pessoas se levantam, ou seja, para buscar, né? Então, para poder encontrar com Jesus, nós temos que fazer um movimento de nos elevar, de levantar, de ficar de pé, né? E Jesus tem que fazer um movimento de descer, né? Porque Jesus vai descer da altura espiritual, moral, né, que ele tem, e nós vamos nos esforçar em direção dele, aí nós vamos nos encontrar. Então Jesus sentado e a gente de pé, vamos ficar próximos, ou seja, nós vamos começar a ser capazes de beber aquilo que ele tem de conhecimento, de informação espiritual para trazer para a gente, né? Ele continua, olha só. E disse-lhe muitas coisas por parábolas, né? Então a gente vai falar das parábolas, né? Então aqui Jesus vai começar a contar parábolas. O que são as parábolas, gente? São histórias que Jesus elaborava, né, dentro do conteúdo da vida daquelas pessoas, ou seja, parábolas que falavam do pescador, né, do pastor de ovelhas, né, do filho pródigo, da mulher, das virgens, né? Então eram histórias construídas em cima da realidade daquele povo, ou seja, as parábolas não eram coisas reais que aconteceram. Então, quando Jesus contava a parábola, ele estava contando um caso, né? Uma história, né, que tinha por objetivo levar, dentro dessa história, uma lição espiritual profunda, tá? Então, a parábola é uma forma, um recurso didático de Jesus para poder falar grandes verdades para um público ainda despreparado para uma luz direta. Ou seja, Jesus chegar lá e falar verdades diretas, as pessoas não iam dar conta. Então ele fala em parábolas, ele pega a verdade, né, e ele mastiga aquela verdade, aquele conhecimento, num nível que o pescador analfabeto, a lavadeira, o escravo, o soldado, o servo, né, o leproso, o enjeitado, né, ele pega aquilo e coloca num nível que aquele povo, que aquelas pessoas mais simples vão compreender o que ele está falando, vão pegar o sentido do que ele está falando, né? Claro, se chegar lá o doutor da lei, o sacerdote, o fariseu, o filósofo, o sábio, vão pegar num nível maior, vão pegar aquilo também e vão tirar dela, né, daquela informação do Cristo, informação e conhecimento. Aí que está o segredo do Cristo, né? A grande sabedoria de Jesus, quando ele ensinava, é que ele pegava um conceito e transformava ele de maneira que se eu estiver no início da minha evolução, eu entendo. Se eu for um cara sábio, se eu for um espírito de luz, eu vou tirar a luz daquilo também, né? Então por isso que Jesus fala de palavras de vida eterna, que são conceitos imortais que ele traz dentro das parábolas, dentro da vida dele, dentro das ações, né? Que se eu analisar com os olhos de um homem de 2000 anos atrás, eu vou tirar alguma coisa de bom. Se eu analisar com o olho do Marcelo hoje aqui, eu vou tirar algo de muito bom. Se eu olhar com o olho do Marcelo de 2000 anos no futuro, né, quando o Marcelo for um ser mais equilibrado, eu vou tirar mais coisa ainda. Por isso que o estudo de evangelho é um estudo recorrente. A gente está sempre estudando o evangelho. Desde que Jesus veio na Terra, nós estamos estudando o evangelho tem 2000 anos.
Tem 2000 anos que nós estamos escutando o Cristo falar, nós estamos escutando o Pedro falar, o Paulo falar, o Tiago falar, o João falar, né? E tantos outros que vieram, nós estamos escutando e estamos aprendendo. E nós mesmo falamos, e nós escutamos, nós aprendemos, e aí nós reencarnamos. E aí a nossa vivência permite a gente aprender um pouco mais, entender um pouco mais, construir um pouco mais. E nisso o Evangelho vai servindo de alavanca, né? No processo de caminhada evolutiva baseado, né, nos dois aspectos fundamentais do Evangelho, que também o são da doutrina dos Espíritos, pelo menos devem ser: consolar e instruir. Toda a proposta do Cristo se baseia, em primeiro lugar, no consolo, ou seja, na aceitação, no colo, no vem cá que eu vou te ajudar, né? No enxugar a lágrima, no doar o pão, no oferecer a mão, no estender, né, aquilo que nós temos. E no segundo momento, no instruir, no explicar, no compreender, né? No entender o porquê das coisas. Então, quando a gente vai construir, né, um trabalho espiritual, né, nós vamos fazer isso. Pega aí, gente. Só um minutinho. Hã? É que estão os gatos chorando aqui, gente, mas, né, eles também têm direito de comidinha, né? Pessoal, desculpa aí, que meus gatinhos estão chorando, aí a Ednei vai trazer uma comidinha pra eles aqui. Aí por isso que eu fechei aqui, eu vou pôr comida. Eles comem aqui do lado aqui. Oh, meu Deus, vem cá. É assim, né? Isso aqui é igual ao Evangelho, a comida, né? O animal tem necessidade da comidinha dele, nós temos a necessidade do alimento espiritual do Cristo, né? As nossas necessidades vão se tornando cada vez mais diferentes, né? Aprofundadas, né? Então, o animal chora pela comida, pela ração, nós choramos por amor espiritual. Por isso que a gente está falando do consolar e do instruir como bases da construção espiritual daquilo que Jesus traz para a gente, né? Então, a gente sempre foca nessas questões aí, porque isso é a essência do Evangelho, tá, gente? Para quem está chegando agora, nós estamos falando de Mateus capítulo 13. Então, continuando, né? Ele vai falar, né? E o capítulo 13 de Mateus, né? Antes de eu ler aqui, desculpem, é interessantíssimo. Por quê? Porque o capítulo aqui mostra Jesus explicando uma parábola, coisa que não tem lugar nenhum, tá? Jesus, ele conta a parábola, ele vai contar a parábola do semeador, que, né, que a gente vai ler aqui, né? E ele vai explicar a parábola, né? Ou seja, ele vai mostrar pra gente que aquela história tem um conteúdo simbólico, né? Ele vai explicar. E quando a gente entende o que Jesus explicou, a gente entende o resto do Evangelho inteiro. Por quê? Porque tem símbolos. É daí que aí o pessoal pergunta: mas de onde tira que tem símbolo nesse negócio? É daqui, tá? Jesus vai contar a história, né? E para os discípulos dele, ou seja, para os apóstolos, os 12 lá, para os 72, aquela turma que estava mais por perto, né? Que entendia um pouco mais, ele vai dar uma explicação do que ele conta na parábola. Ele vai aprofundar conhecimento, né? Através de quê? Explicar que a parábola é um símbolo, né? Então vamos lá, vamos ler aqui. Aqui, ó. Disse-lhe muitas coisas por parábolas. Eis que um semeador saiu a semear. Quando semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vieram as aves do céu e comeram. Outra, porém, caiu em lugar pedregoso, onde não havia muita terra. Logo nasceu, porque não tinha profundidade de terra. Mas saindo do sol, crestou-se, porque não tinha raiz e que secou. Outra parte caiu entre os espinhos. Cresceram os espinhos e a sufocaram. Outra parte, enfim, caiu em boa terra e frutificou. Uns grãos renderam 100 por 1, outros 60, outros 30. Quem tiver ouvidos de ouvir, ouça. Olha só, então Jesus, né, ele está lá com a multidão, todo mundo, tá, gente? Os discípulos, todo mundo, né? Uma infinidade de gente. E a multidão também representa, né, o mundo, né, vamos dizer assim. E ele fala assim, ó, saiu o semeador, né? O semeador é aquele que porta a semente. A semente é o potencial, né? E aí ele vai falando que o semeador vai saindo e o que ele vai fazendo? Ele vai lançando a semente, ele vai jogando, né, a sementinha. E do que depende o desenvolvimento da semente? Depende do
terreno. Então Jesus já, olha só as dicas que ele vai colocando personagens nessa história. O semeador, que é a representação da espiritualidade de Deus, dele próprio ali naquele momento, né, de Jesus, né, que é aquele que traz conhecimento, que traz a semente, né? A semente, que é algo que é pequeno, que é bobinho, que é minúsculo, mas que encerra em si toda uma árvore, né, que vai dar fruto, que vai dar sombra, que vai dar um monte de coisa, que vai dar madeira, que vai dar vida, né? Ou seja, um potencial, né? Algo que aparentemente é pequeno, mas que carrega dentro de si o potencial, é o Evangelho, tá? E o terreno, que é a intimidade de cada um de nós, nos mais variados momentos da nossa evolução. Então vai ter um momento que eu vou ser o terreno seco, vai ter um momento que eu vou ser o terreno pedregoso, e vai ter um momento que eu vou ser o terreno, né, preparado, vai ter um momento que eu vou ser o terreno onde só tem pássaros, tá? E cada um desses terrenos tem um símbolo, tá bom? Os pássaros representam as 10, então é aquela pessoa que está sempre pensando, será? Será que não é? Será que é? Eu vou, não vou? Volto, não volto? Os pássaros, pensamentos, né? O terreno pedregoso é aquele que ainda não está preparado, não tem raiz, né? O terreno espinhoso é aquele que representa o quê? As dificuldades, os problemas acabam engolindo a pessoa, né? E o terreno favorável é aquele que dá conta de produzir, mas mesmo assim, olha que interessante, ele fala que alguns produzem 100, outros 60 e outros 30, ou seja, cada um vai produzir uma quantidade. E tá bom, né? E isso eu estou falando a interpretação aqui do Marcelo aqui, né? Em cima do que... Agora nós vamos escutar ele falando. Vamos continuar aqui, tá, gente? Qualquer pergunta, por favor, tá? Faço aqui no Instagram aqui por escrito, tá? Mas aqui no Jitsi, aqui, quem tiver, é só abrir o microfone, levantar a mãozinha, tem até o botãozinho de levantar a mãozinha aqui e falar, tá bom, gente? Olha só. Chegando a ele os discípulos, disseram-lhe: por que razão lhe falas por meio de parábola? Ou seja, terminou. Isso aqui agora nós vamos fazer aqui uma imaginação do que aconteceu. Jesus reuniu, falou, contou a parábola, não só essa, como um monte, tá? Né? E depois, o que ele faz? Acaba aquele movimento, aquela coisa toda. Jesus volta para casa e os discípulos voltam com ele. Quando eles estão lá sozinhos com Jesus, né, eles perguntam: por que você fala por parábola? Né? Então nós vamos perceber aqui que essa situação aqui acontece bem no início da relação de Jesus com os discípulos. Por quê? Porque os discípulos não entendem muito bem o método de Jesus, né? Talvez alguns entendessem, né? Outros, a maioria não. Tanto é que eles vão lá perguntar, né? Jesus depois fala da semente de mostarda, que é a menor semente e que quando cresce se torna a maior árvore. Exatamente, né? É potencial. A semente é o potencial, é o evangelho, é o ensinamento, é o conhecimento espiritual, tá? Que se planta. E aí os discípulos estão, né? Estão ali, para que isso? Como é que é esse negócio aí? Olha só, né? Então eles estavam lá querendo entender como é que Jesus ensina, né? E aí ele fala aqui, ó: porque lhes falas por meio de parábolas? E ele lhes respondendo, disse: opa, cuidado aí, meu filho. O gato brigando com o outro aqui, jogando assim, calma, né? Então, e aí ele vai responder para os discípulos: olha só. Porque a vós é concedido conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é concedido. Aí você fala assim: puxa vida, Jesus tem uns escolhidos lá, que é meia dúzia de pessoas lá, né? Deixa eu só abrir uma janela aqui, porque aí os bichos ficam... Eles estão doidos para sair, né? Os bichos, eles querem andar para lá e para cá, sair, entrar de novo, né? Então deixa a janela aberta, que se vocês quiserem eles saem pela janela. Desculpa, tá, gente? Mas é ossos do ofício. É o gatos do ofício aqui no meu caso aqui, né? O cachorro dá esse trabalho, né? O Goku tá lá fora bonitinho, né? Tá dando problema, né? Então vamos lá. E aí Jesus fala para eles, fala assim: para vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Ou seja, vocês estão no nível... Céu é sempre consciência. O que Jesus está falando para eles? Fala assim: ó, vocês estão num nível de consciência que permite vocês entenderem um pouco mais. Eles ainda não. Porque aos que têm, lhes será dado, e terão em abundância. Mas aos que não têm, até os que têm, lhes será tirado. O que isso quer dizer? À medida que o espírito cresce, ele se torna... como é que a gente poderia dizer? Ele se torna merecedor de mais conhecimento espiritual. Lembra, né? A gente tem o brinco do triângulo lá que o Liel me ensinou quando era menino, né? Tem lá um triângulo da evolução, que fala assim, uma pirâmide, na verdade, ele fala da pirâmide.
tá? Mas é um triângulo, para facilitar, né? Que é o quê? Conhecimento, liberdade, responsabilidade. Nós temos um triângulo, tá? Para a gente poder... É o triângulo da ascensão espiritual. Conhecimento te dá liberdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Liberdade te traz responsabilidade. Ou seja, quanto mais você conhece, mais você entende. Quanto mais você entende, mais você é responsável. Se você for responsável, você terá mais acesso e mais conhecimento, que vai te libertar mais ainda e que vai te dar mais responsabilidade. É um fluxo. Tá? Então o que Jesus está falando? Assim, ó, vocês têm conhecimento, vocês podem aprender mais, vocês são livres. Porque eu libertei vocês. Como é que Jesus libertou os discípulos? Trazendo a eles a informação espiritual, conhecimento. Né? Para vocês é dado, eu vou explicar para vocês. Vocês podem andar um pouquinho mais. Mas o que eu vou dar para vocês vai trazer para vocês o quê? Liberdade e responsabilidade. Tá? Então essa é a ideia. Aqueles que ainda não estão prontos, né? Até o conhecimento que eles têm vai ser tirado, porque é um conhecimento falso. O que é o conhecimento falso, gente? É ilusão. Nós ainda carregamos muita ilusão. Nós ainda somos espíritos muito jovens na nossa trajetória, né? De muitas vidas. E nós vamos aprendendo aos poucos, e através dos ensinamentos de Jesus, nós vamos abrir a nossa percepção, nós vamos crescer, e nós vamos nos tornar seres melhores. E aí nós vamos entender todas aquelas simbologias e, né, os ensinamentos do Cristo, da sua lei de amor, da sua lei de paz, de carinho, de afeto. Né? É o consolar e instruir sendo aplicado na prática. Tá? E aí Jesus vai explicar a parábola aqui. Né? Então ele fala isso, ele explica, né? Por isso lhes falo em parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem, ouvindo não ouvem nem entendem. Olha que interessante. Então Jesus está falando assim que muitas vezes a gente pega o conhecimento espiritual, a gente lê uma Bíblia, a gente lê o livro dos Espíritos, a gente pega informação, a gente lê lá, a gente acha que a gente sabe muita coisa, mas a gente não enxerga. Lendo, a gente não vê, escutando, a gente não escuta, ouvindo, a gente não escuta. Né? E cumpre-se neles a palavra de Isaías que diz: ouvireis com ouvidos e não entendereis, olhareis com os vossos olhos e não os vereis. Porque o coração desse povo tornou-se insensível, e seus ouvidos tornaram-se duros, e fecharam os olhos. Olha que interessante, né? A profecia de Isaías. Né? Para que não ouçam, não entendam com seu coração, se convertam e eu saio. Né? O que isso quer dizer, gente? Nós temos muita informação hoje em dia, mas a informação, ela não muda a nossa vida. Nós sabemos que Deus existe, mas será que existe? Nós sabemos que a vida é eterna. Será que é? Nós sabemos. Né? Pelo menos, né? A gente acredita. Né? Mas o que isso modifica a nossa ação enquanto ser humano? Nós somos seres humanos que vivemos em função de uma vida eterna, ou seja, nós, né, percebemos e diminuímos o nosso grau de angústia com a nossa vida atual, porque sabemos que a nossa vida atual é só uma folha, né? A nossa encarnação atual é só uma folha de um livro que vai ser virada, né? Que vai ser o nosso passado, mas que a gente tem outras folhas ainda infinitas aí para virar. Ou nós vivemos como se a gente fosse morreu, acabou. Né? É isso que Jesus está falando para os discípulos. Os espíritos mais jovens, os espíritos mais despreparados, eles não conseguem pegar a informação espiritual, né, e transformar ela em algo que mude a vida deles. Eles estão informados, mas aquela informação não tem sentido. Eles veem, eles enxergam, eles escutam, eles sentem, eles percebem, mas aquilo não movimenta nada. Né? E ele vai falar aqui, ó. Porque o coração desse povo se tornou insensível. É uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, porque isso tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo hoje. Porque sem empatia, nós estamos no caminho do quê? Da estagnação espiritual. Porque hoje nós estamos vivendo um grande desafio enquanto encarnados. Né? Não se enganem. Sei que todo mundo tem prova aí. Todos nós estamos em prova. Eu estou em prova, minha família tem prova, vocês estão em prova, cada um numa prova diferente. Qual que é o nosso grande desafio? É seguir em frente e crescer. Como que nós vamos fazer isso? Usando os dois alicerces que o Cristo está dando para a gente, consolar e instruir. O Evangelho precisa, acima de tudo, consolar e instruir. Tá?
Então queria muito deixar isso gravado com a gente, né? Nós estamos precisando. Então esse momento de prova que nós estamos vivendo, né, a solução deles chama-se passar por ele. Né? Nós vamos passando dia a dia, né? Andando, caminhando, dando força uns aos outros, enquanto que milhares dos nossos irmãos à nossa volta, enquanto nós estamos aqui conversando, estão perdidos na raiva, no ressentimento, na amargura, na tristeza, no ódio, na depressão, no crime, no vício, né? Enlouquecidos, adoentados e sofridos, porque não sabem das sementes que estão depositadas na sua intimidade. Como não sabem, não conseguem criar terreno apropriado para elas. E aí deixam crescer na sua intimidade sementes ruins de ódio, de ressentimento, de tristeza, e aí vai. Mas continua o nosso mestre aqui. Minha Bíblia está até desmanchando, gente. Tão velho esse negócio aqui, mas essa Bíblia aqui tem poder ter uns 40 anos quase, né? Então, continuando aqui, ó. Ditosos, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Olha Jesus consolando aí, ó. Viu? Vão ficar felizes porque Jesus está consolando a gente. Suicídio, tem muita gente suicidando, né? Muita gente fugindo da vida. E vai continuar sofrendo no mundo espiritual. Então nós temos que fazer o que a gente puder para ajudar. Né? Nós temos que estar atento ao outro. Né? Tem que sair do nosso mundinho e estar atento ao outro. Ditosos, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. O que Jesus está falando? Vocês são felizes. Né? Vocês estão achando que o pau está quebrando, que o mundo está ruim? Tá não, gente. Vocês estão no momento da virada. Está falando para os discípulos, falando para a gente também. Né? Muitos profetas queriam estar lá encarnados na época de Jesus. Lá o cara sonhou, lá, meu Deus, o Messias. Daqui 500 anos, ah, meu Deus, 500 anos, será que eu reencarno lá e vejo esse cara? Né? O Pedro estava lá, o Tiago, que a turma toda estava lá do lado do mestre, lá, e nós estamos aqui hoje. Né? No momento da renovação do mundo, né? Que depende da gente. Né? Então, um momento é feliz. Jesus está consolando, calma, gente, vai dar tudo certo. Né? E ele fala aqui, ouvi, pois, vós, a parábola do semeador. Agora Jesus vai explicar para a gente o que é a parábola do semeador. Olha só. Todo aquele que ouve a palavra do reino, olha, não falei das aves, do pensamento, e não lhe presta atenção, vem o maligno e o arrebata o que foi semeado no coração. O que é o maligno, tá, gente? Pensa que o diabo, né, vê o espírito mal, vai lá e tira. Não tô falando nesse sentido, tá? O que ele está falando? A gente escuta, mas a gente não assimila, né? Esse é o que recebeu a semente ao longo da estrada. Né? Ou seja, as aves são os pensamentos, as ideias. Você recebe a informação espiritual que pode te libertar e você fica brigando com ela o resto da sua encarnação. Não sei, não faço, não quero, não sei, não acho, não tenho, não vou, desço, não desço, faço, não faço, perdoo, não perdoo, amo, não amo. Quanto é fácil. Né? A gente não precisa acreditar em vida eterna para ser discípulo de Jesus, não. Precisamos de viver os conceitos amorosos de Jesus, que é o perdão, caridade, compreensão, entendimento, afeto, empatia. Tentar ser melhor. Né? E isso é bom para qualquer um, mesmo que não acredite em Jesus. Acreditar em Jesus não é fator determinante no meu processo evolutivo. O fator determinante no processo evolutivo, ou seja, o que vale mesmo, é viver o que ele me ensina. Já contei para vocês, o Liel vive falando isso comigo e o Lucas também. Né? Que tem espírito que não acredita em nada, que é ateu, que é mais cristão que eu. Né? E de vez em quando eles falam assim, tem ateu aí que não acredita em nada, não vê espírito e é mais cristão que você. Eu falo, tem que calar a boca porque eles estão certos. Né? Os espíritos não sabem o que eles estão falando. Né? Então, o fato de acreditar em Jesus é muito bom. Né? Ajuda demais, com certeza. Né? Mas o mais importante é vivenciar os conceitos que ele traz pra gente. Porque muita gente fala no nome de Jesus, muitos de nós falamos no nome de Jesus, mas somos incapazes de dar um prato de comida para quem precisa, somos incapazes de perdoar, às vezes, quem convive com a gente dentro de casa, né? De compreender a limitação de um companheiro, de uma companheira, as falhas dos nossos irmãos, da nossa mãe, do nosso pai, as nossas, pior de tudo, né? Nós falamos que nós acreditamos em Jesus, mas a gente não se perdoa, porque a gente quer ser perfeito, a gente quer ser o máximo, então quando a gente erra, a gente entra em parafuso e sofre, e deprime. Por quê? Porque o Marcelo não pode errar. O Marcelo pode errar sim, vai errar muito. Hoje mesmo eu errei um monte. Amanhã eu vou errar outro tanto. Né? E aí continua. O mestre explicando.
Olha só. O que recebeu a semente no lugar pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com gosto. Ou seja, nossa, eu gosto dessa questão espiritual, eu gosto de falar de espiritualidade de Jesus, que trem bom, né? Pô, felicidade. Né? Porém, não tem em si raiz. Antes é de pouca duração. E quando lhe sobrevém a tribulação e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Olha só que interessante, né? Eu acho que esse aqui é o nosso principal. Né? Liberar o verdadeiro perdão é muito difícil. Difícil não é. A questão é que para a gente perdoar, a gente tem que compreender. E para a gente compreender, a gente tem que sair do nosso mundo e entrar no mundo do outro. Para perceber que quando ele falha com a gente, não é porque ele é mau, é porque ele é fraco. Porque ele não deu conta. Tá? E quando a gente perceber isso no nosso próximo, nós vamos perceber também na gente. Né? Nós vamos entender que a gente também é falho. E quando a gente erra, não é porque eu sou o vilão da história de ninguém, não. Eu sou frágil. Né? E Jesus fala aqui da nossa dificuldade. Aquele que escuta, acha legal e não dá conta. Né? Porque vem as preocupações, vem um monte de coisa aí. Né? E é o que a gente está vivendo hoje. Né? Muita iniciativa e pouca perseverança. É o nosso retrato aqui do século XXI, aqui, ó, esculpido em mármore de Carrara, né? Cuspido escarrado, como diria meu velho avô Lucas, que não é o Lucas Espírito, né? Que agora é um Lucas Espírito também, que está lá no espiritual, meu querido você, né? Mas que não é o mesmo Lucas, tá? Né? Apesar do nome, né? Mas assim, ele falava isso, né? O que isso quer dizer, gente? Nós vivemos num momento que nós temos muita iniciativa, nós queremos fazer tudo. Não, fazer, começar o curso, começar o trocar, vou cortar o cabelo, fazer dieta. Nós estamos sempre começando. Não terminamos nada. Nos falta persistência diante daquilo que a gente está fazendo. E aí nós vamos entender quando os Espíritos viram pra gente e falam assim, ó, você tem que trabalhar para Jesus aí, meu filho. Quando você não trabalha 10 anos no mínimo, você não é considerar simpatizante. É. No mundo espiritual, pra gente começar a chamar a atenção da espiritualidade do bem, pra eles falarem assim, o Marcos já tá indo mais ou menos, tem que dar uns 30 anos de trabalho pra Jesus aí, ó, sem desistir. Aí eles começam a olhar pra você. Não que eles não olhem antes, tá, gente? Tô falando no sentido assim, né? Vamos prestar mais atenção, que vamos dar umas ajudas mais diretas aqui pro trabalho do bem, né? Pra questão pessoal não, tá? O pessoal a gente tem que enfrentar, aí a espiritualidade nos ajuda muito, né? Mas a gente tem que agradecer pra eles. Mas tô falando assim, né, dentro da nossa caminhada espiritual. Né, para a gente provar a nossa têmpera espiritual, perseverança. Aí a espiritualidade começa a investir na gente. Entendeu? Porque, né, nos primeiros momentos ali é aquela empolgação, então nós temos que sair da empolgação, né? E nós temos que caminhar, né? Então, né, a mim está pedindo para falar de novo. O que a gente tem? Pouca perseverança e muita iniciativa. Nós estamos começando sempre e nós não concretizamos nada. E aos olhos da espiritualidade, né, nós nos tornamos, né, adultos, né, ou seja, a gente se torna espíritos mais conscientes no momento que a gente dá o quê? Perseverança naquilo que a gente faz. Ou seja, comecei um negócio que vai durar 20 anos. Né? Eu brinco com vocês aqui, né, sobre a questão que né, quando eu entrei no Francisco de Assis há 20 anos, mais de 20, né? Na verdade, mais de 20, meu Deus. Né? Vai fazer 22 anos que eu estou no Francisco de Assis. Né? Eu virei pro Liel e falei assim, vou escrever um livro, né? Já vi ele lá, né? E ele falou assim, dá 20 anos de trabalho para Jesus, nós vamos conversar sobre isso. Aliás, o livro está até saindo, tá, gente? Depois nós vamos falar do livro aí, mais pra frente aí. Até dezembro vai sair o livro, se Deus quiser. Né? Com a ajuda de muitos amigos aí. Né? Já está praticamente pronto, já está imprimindo. Tá? Mas aí nós vamos falar disso depois. Né? 20 anos, né? 20 anos, gente, 20 anos indo pra casa espírita, 20 anos trabalhando na campanha do quilo lá no início, agora eu já não faço, já tem uns 10 anos que eu faço campanha do quilo, muito tempo, né? 20 anos lá, engolindo sapo, né? Pedindo desculpa, porque você também, às vezes, às vezes a gente engole o sapo, às vezes a gente é o sapo que o outro engole, né? A gente tem que parar pra pensar e lembrar disso muito, né? E eu sei que às vezes eu sou um sapo gordo, que muita gente engoliu lá muitas vezes, né? Então, assim, exatamente, somos bacana ter pisado no nosso cara, eu sou assim, né? Vai falar um trem que eu não concordo, pra você ver. Nossa senhora. Né? Tem colega nossa lá na casa explica, eu vim pedir desculpa aí, que eu já soltei os cachorros tudo. Né? Ainda bem que eu tenho mais gato hoje que cachorro. Então aí meu cachorro só late e lambe, não faz mais nada, só chega. Né? Os cachorros não mordem, meus gatos arranham. Ainda bem. Mas eu solto eles de vez em quando, coitados dos bichos. Né? Então, o que acontece? Perseverança. É a segunda parte aqui.
Né? Aí Jesus continua, né? Eu vi você aí no cantinho, viu, Janete? Né? A Janete sabe das histórias, né? Continua. O que recebeu a semente entre os espinhos é aquele que ouve a palavra. Porém, os cuidados desse século e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutuosa. Olha que interessante, né? Os cuidados desse século. Estranha essa frase de Jesus, né? O que Jesus está querendo dizer? Momento de reencarnação. Ah, eu reencarnei aqui, está na hora de eu ser feliz aqui, eu quero é ganhar dinheiro, eu quero ser rico, eu quero ser bonito. Tem 10 encarnações que eu não encarno, que eu não faço nada de útil, agora eu estou aqui, né? Eu vou aproveitar, né? Então, às vezes, a gente esquece o espiritual porque a gente está tão maravilhado com a matéria, nós estamos na época melhor da matéria, né, gente? Olha só, nós vivemos num mundo... né? Hoje nós vivemos num mundo de fantasia, de sonho, né? É avião, é internet, é eletricidade, é tudo que a ciência... Né? Nós vivemos num mundo da ficção científica quase, né? Nós vivemos num mundo da mágica, aos olhos do passado, né? Vamos dizer assim. O que nós temos hoje é mágica para quem vivia na época de Jesus, né? Então, assim, nós estamos muito... Meu Deus... Né? E a gente perde nessa onda da matéria, do viver, do aproveitar, do ser feliz, do tirar foto e achar lindo, né? Nós vamos deixando o espiritual de lado. Vai passando, né? São os espinhos que sufocam a gente sem que a gente perceba, né? São situações que nos sufocam, né? E nós temos que olhar muito para isso e aprender, né? Olha como é que Jesus fala um trem lá para eles, lá naquela época, 2000 anos atrás, que é para a gente hoje. Palavra de vida eterna. Né? Palavra de vida eterna. O que recebeu a semente em terra boa é aquele que ouve a palavra e lhe presta atenção e dá fruto. Um dá 100, outro 60, outro 30 por um. Olha que interessante, né? Nós vamos parar por aqui essa parte aqui, né? Olha só, quem ouve, né, e põe em prática vai dar fruto. Ou seja, a semente vai ser plantada, vai crescer e ela vai se tornar uma árvore frondosa, espalhando ramas em todas as direções, das quais nós vamos nos tornar beneficiários. Porque os frutos do bem carregam a nosso favor as energias do amor. Os frutos do bem, né? Chegou o nosso amigo Alan aí, né? Muito amor para você, Alan. Né? Os frutos do bem trazem a nós as consequências do amor. Né? Então Jesus fala de 4 situações. 3, né? O primeiro, aquele que pensa demais não faz nada. O segundo, aquele que tem muita vontade de fazer, mas não tem perseverança. Terceiro, aquele que se ilude com as coisas da vida material, fica tão perdido aí, né? Passear, né? Viver a vida, né? Como se fosse ruim, tá, gente? Viver a vida, passear é muito bom, né? Mas dá pra organizar essa coisa aí. E o quarto é aquele que ouve e põe em prática. São os campos diferentes da nossa intimidade. Nós todos passamos por isso. Porque teve um momento na gente, né, que a gente só ficava nas ideias, voando aí no pensamento, aí tudo é lindo, tudo é ruim, não sei, indo e voltando. Teve um momento, ou tem um momento ainda pra gente, que nós estamos o quê? Sendo sufocados pelos espinhos da vida, pelas dificuldades, né? Tem um momento que a gente quer muito, mas a gente não está dando conta, porque a gente não consegue perseverar naquilo que a gente faz. Mas vai chegar um momento em que a semente finalmente vai germinar e ela vai dar fruto. E esse fruto vai ser ao nosso favor, a favor dos nossos próximos, aqueles que nós amamos, né? Então, a matemática dos espíritos de luz é diferente da nossa. Toda construção espiritual verdadeira demanda tempo e esforço. Não existe atalho para de crescer no amor. Os grandes espíritos, a gente vai ler nos livros, a gente vê nas obras, né? Os grandes espíritos, eles renunciam ao transitório em favor do eterno. Ah, eu tenho que largar tudo, minha vida, virar um ermitão, morar na montanha? Não, isso também está errado. O segredo é viver a matéria, experimentando tudo que tem na matéria de bom, né? Sem fazer mal para ninguém, se lembrando que as experiências da matéria são ferramentas para a construção do nosso espírito imortal. O que isso quer dizer? A minha profissão, ela pode ser a mais simples ou a mais famosa. Ela é uma ferramenta de construção
da minha caminhada espiritual. Porque não vai importar se eu fui agricultor, ou pescador, ou sapateiro, ou se eu fui famoso artista de cinema, médico, engenheiro, ou presidente da república. Vai importar o que eu fiz com essa oportunidade. Como que eu fui jardineiro? Como que eu fui presidente da república? Vocês estão entendendo? O que importa não é quantas vezes eu viajo por ano, nem quantas festas que eu frequento. É o que isso me torna uma pessoa melhor. Será que eu frequento as festas e viajo humilhando os empregados, chegando nos lugares lá e tratando todo mundo mal, sendo arrogante, violento, agressivo? Ou será que eu viajo espalhando benefícios, levando uma boa palavra, né? Agradecendo um funcionário que está ali numa posição mais humilde, que me traz um copo de café, né? Isso me torna uma pessoa melhor. Vocês estão entendendo? E se eu estiver no outro lado? Se eu for funcionário que serve, né? A gente às vezes tem que aprender a estar no outro lado. Eu fico brincando, às vezes eu estou lá no meu serviço lá, né, lá no hospital, né? E aí eu fico vendo lá os médicos, né, os enfermeiros, lá, o pessoal que faz a coisa acontecer mesmo, né? E aí eu fico lá pegando minhas caixinhas lá, anotando minhas fichas lá de baixa de estoque, né? Que é o que eu faço lá, né? Ultimamente eu fico dando baixa nas coisas, entrego alguma coisa, né? E aí eu fico pensando, né? Quando eu olho para aquele tanto de seringa, de agulha, né? Que é o meu mundo é isso lá no hospital, né? Seringa, agulha, né? Esparadrapo, sei lá o que mais, tudo que é produto, né? Médico hospitalar. Às vezes eu paro lá e fico pensando, oh Jesus, pensou essa caixa de agulha aqui, que ela possa, né, levar cura para as pessoas que receberem essas injeções aí, né? Abençoa aqui esses equipes, abençoa essas ataduras aqui, né? Eu não vou pegar a atadura, não vou colocar em ninguém, porque eu não sei fazer isso, né? Nem sou, né, preparado para isso. Mas eu posso fazer uma prece, né? Quando alguém que precisa ir lá, eu posso ter a boa vontade, mesmo que ele vá lá fora do horário. Às vezes vai, né? Às vezes você está lá doido, lá com 1000 coisas para fazer, chega alguém e fala, me dá um negócio aí agora, né? Eu sou muito metódico, eu falo assim, vai entrar na fila, né? Eu sou assim, né? Então, se eu conseguir superar isso um pouquinho às vezes, não, pode levar, depois você me traz aqui o papel escrito lá, né? A gente vai trocando. Talvez na última encarnação eu estava do outro lado, né? Do lado de quem exigia, de quem mandava. Hoje eu sou aquele que obedece. Talvez eu estava do outro lado no sentido que eu era aquele que estava recebendo o medicamento, né? E lembrar sempre que, né? A gente brinca muito, né? Que às vezes, imagina se fosse a sua mãe que estivesse chegando lá no pronto-socorro, lá pedindo ajuda. Você ia ficar pedindo ficha lá, anotando lá, fazendo burocracia, né? Ou você ia ter uma compreensão um pouco maior? Claro que a burocracia é necessária, ter controle, né? Para você estar lidando com a coisa pública, né? Mas olha só como é que o espiritual nos ajuda a entender uma série de questões, né? Podia estar lá revoltado, né? Falar assim, nossa, tem 25 anos que eu trabalho aqui, ganho um salário, né? Que não vem ao caso, né? Que é pequenininho, né? Tem gente que começa lá com uma semana e já ganha 3 vezes meu salário, que está lá 25 anos, né? Tem gente que ganha de auxílio transporte que eu ganho de salário, com 25 anos de prefeitura. Tá bom, né? Tudo dá graças. Às vezes na outra encarnação eu estava lá sentado no trono lá e o povo trabalhando para mim. Vamos equilibrar. Aí que é a questão do conhecimento espiritual que nos ajuda, né? Nos ajuda, nos dá consolo e instrução. São sementes que estão sendo plantadas na nossa intimidade. É fácil? Não, né? É muito mais fácil ser bonzinho quando você está do outro lado. Às vezes eu fico pensando nisso, né? Porque, por exemplo, lá no meu trabalho, eu sou o último dos últimos, tá? Né? Quando eu estou lá no Francisco de Assis e chega uma família carente pedindo cesta, né, eu sou o presidente do Francisco de Assis. Né, então eu sou o cara que fala sim ou não para a família. Não vou te dar cesta, você chegou atrasado, eu tenho isso, né? Olha só como é que muda. Né? E aí você para e pensa assim, nossa, você chegou lá, você está indo lá buscar, olha só, imagina eu que saindo da minha casa para ir em algum lugar, numa religião que muitas vezes eu não acredito, porque a maioria dos nossos assistentes são evangélicos, né, de igreja protestante, tá, gente? A maioria esmagadora, aí, posso dizer que dos 100 que nós atendemos hoje, uns 75 são de igreja evangélica, tá? O resto deve ser católico, tá? Se tiver um espírito ou dois, não acho que nem isso, né? E aí você chega lá, né, para pedir comida pro seu filho. Já parou pra pensar nisso, gente? Você sai da sua casa, aí você anda ela aqui do bairro aqui perto de onde eu moro, aqui até lá no Francisco de Assis, que é mais gente para ir lá, eu vou de carro. Eu e o Dinei vou de carro, o Dinei vai comigo, eu vou de ônibus, tá? Tem gente que mora mais pra lá de mim, né? E vai lá buscar a cesta nas costas, né?
Você imagina você chegar no lugar e você encontrar o Marcelo lá que por causa que ele acordou mal no dia, ele fala assim, não vou dar certo pra ninguém não quero saber não. Vocês estão entendendo? Né? A coisa gira. Amanhã o Marcelo vai pedir cesta. Amanhã o Marcelo vai pedir ajuda. Né? Porque eu já precisei de ajuda. Né? Eu preciso, de muitas formas. Talvez não da mesma forma ali, mas a gente precisa. São reflexões aí das sementes que estão sendo plantadas dentro da gente. Né? Só tempo pra gente poder entender. Só tempo. Eu lembro quando eu fui trabalhar quando eu comecei a trabalhar lá no hospital, 25 anos, gente, vai fazer 26 anos ano que vem, 25 anos. Né? Tinha 18 anos de idade, e aí, beleza. Né? Eu lembro que eu cheguei lá, as primeiras semanas que eu trabalhava no hospital, né, médio vidente, né, vejo os espíritos, vejo o plano espiritual, eu fui lá no CTI do hospital. Cheguei lá no hospital, lá, vi o CTI lá, né? Falei, nossa, comecei a ver uns espíritos trevosos lá em cima das pessoas, negócio mais cabuloso. E não em todas, né? Claro, né? Mas algumas tinham lá uns obsessores bem bravos, né? E aí o obsessor olhava, professor, que cara me deve? Eu ficava, nossa senhora, né? Aí eu ficava lá, nossa, cara, deve ter feito muita maldade aí por perder uma perna, perder um braço, né? E ficava fixado só no negativo. Até que um dia o Lucas me deu um cutucão e falou assim, meu filho, você tá vendo o erro, olha só. Abre seus olhos para ver coisa melhor. Né? A partir disso eu comecei a ver os espíritos iluminados que estavam lá trabalhando, as mães desencarnadas que ficam lá na beira lá daqui. É muito legal, gente, você vê um velhinho de 80 anos com uma moça lá dos 18 do lado dele, que é a mãe desencarnada do cara. Né? Meu filhinho, eu te amo tanto, mamãe tá aqui. É uma menina de 18 anos e um velho lá com 90 anos de idade, e a menina de 18 anos passando a mão na cabeça. Espírito, né, gente? Porque no plano espiritual fica jovem de novo, né? E você vê lá e fala assim, nossa, é a mamãe dele, é uma menina, né? Aí você vê o amor daqueles espíritos preparando, calma tio, nós vamos te levar, né? Fica tranquilo, perdoa, né? Os espíritos de luz lá trabalhando aquela coisa toda, né? E aí é questão de foco, de tempo, de experiência, né? Ou a gente focaliza no bem ou a gente focaliza no mal, e é difícil a gente aprender a sair do mal, né? De vez em quando eu ficava lá pensando que negócio, o cara perdeu a perna ali, ó, arrancou a perna dos outros, será? Nem sempre, né? Vamos unir forças também para ajudar os pequenos das empresas. Minha filha vai unir com os amigos para fazer cesta de Natal para as meninas da empresa. É isso aí, tá certo, tem que fazer mesmo, né? Se você puder fazer alguma coisa por quem precisa, gente, dividir nunca é demais. Dividir um sorriso, não tem jeito, dividir um sorriso, um bom dia, né? Como quem está do outro lado, né? Às vezes a gente fica observando como que as pessoas que estão mais acima não dão bom dia, né? E aí quando você vai lá pra casa espírita, eu fico pensando, nossa, tem que dar bom dia pra assistir tudo, né? Porque aos olhos dele eu sou alguma coisa, até parece, né? E eu sou pra eles, eu sou figura de autoridade. Se eu virar pra eles e falar não tem cesta, não tem. Claro que eu não vou fazer isso, né, gente? Porque senão Jesus, imagina a cara do Lucas, né? Mas às vezes você tem que dizer não, né? Então assim, é umas coisas. Então a gente tem que lembrar sempre disso, né? Se você tem poder, não use o seu poder pra abusar de ninguém. Né? Doa o que você tem de melhor. Oi? Pode falar, amigo. Oi, boa noite, é Rita. Tudo bem? Tudo bom, amigo? Pode falar. Oi, Marcelo, depois eu te conto, mas eu tô muito feliz hoje. Que bom, você tá feliz. Muito grata aos amigos da espiritualidade. Que bom, hein? Nosso evangelho. Sábado passado, eu tava saindo de casa. Eu tava indo no mercado comprar as coisas pra eu comer naquele dia. E aí eu fiquei assim, triste. Porque me bateu uma impotência muito grande, Marcelo, mas assim, muito grande. Eu moro muito perto do GRAAC, eu não sei se já ouviu falar, que é um hospital de câncer, de criança, né, infantil. É um dos maiores hospitais, ele pertence à Faculdade Paulista de Medicina, né? E é público. Então são pessoas pobres e na maioria das vezes não são pessoas da cidade de São Paulo. E aí eu tava saindo de casa e eu não gosto de passar na porta desse hospital porque isso mexe muito comigo, mas muito mesmo. Tudo que se fala de criança, eu saio fora da casinha. Mas eu saio bonito fora da casinha, eu choro na rua. E foi o que aconteceu no sábado.
E aí eu tava passando na rua e o pai de uma família me parou e fez assim: moça, a senhora pode me falar onde tem algum lugar barato para eu dormir? Porque eu vim com a minha família do Guarujá e minha filha vai operar de câncer no cérebro. Pensa a pessoa que o que aconteceu. Comecei a chorar. Comecei a chorar, Marcelo, porque eu me pus no lugar do pai, da mãe dessa menina. Ela já tinha, aí conversando com eles, ela já estava na segunda cirurgia, porque na primeira não pôde ser retirado tudo de uma vez só. E aí eu vi aquela menina, assim, frágil e ao mesmo tempo voraz por curar, por se estar melhor, poder sarar, a oportunidade que ela estava tendo de passar por um tratamento gigantesco, enfim. Mas eu tive vontade de botar essa família dentro da minha casa. Porque eles não tinham aonde dormir. A mãe ia dormir com a menina no hospital, porque a menina devia ter uns 7, 8 anos, gente. 7 ou 8 anos. E ela ia dormir no hospital, óbvio, porque a menina tem direito a um acompanhante, mas o pai não tinha onde dormir. Marcelo, eu ia poder ajudar como? A única coisa que eu fiz, né, foi fazer uma prece para a espiritualidade, para a corrente amiga dos médicos, ajudar os médicos aqui da Terra na cirurgia. Mas eu tive uma vontade grande de pôr eles dentro da minha casa. E aí eu falei assim, gente, mas infelizmente com o mundo de hoje, eu não posso, porque eu não tenho segurança suficiente. Mas ao mesmo tempo meu coração gritava assim, põe dentro da tua casa. E aí o que eu consegui fazer foi uma prece de coração para que a espiritualidade pudesse ajudar. Mas aí, ao mesmo tempo, eu fiquei muito frustrada porque eu não pude ajudar materialmente. É uma coisa muito pequena, né? Da gente que ainda está no caminho da evolução. Mas, assim, a minha vontade era de pôr eles dentro da minha casa. E eu não pude fazer. Tá, mas você deu o que você tinha. Você deu o que você tinha. O que Jesus pede da gente é que a gente distribui o que a gente tem. Se a gente tem a nossa prece, que a gente dê uma prece. Né? Você não deixou ele embora de mãos abanando. Né? E assim, o que acontece, gente? Nós não estamos. Eu vou lembrar o que o Liel fala sempre para mim. A nossa missão não é resolver os problemas, é acender a esperança. Lembra sempre disso. Tá? A nossa missão é acender a esperança. Então 5 minutos de conversa já ajuda. Faz o que der conta. Faça. Né? Porque o que a gente faz, a gente está dando com amor. E o amor que você agrega na sua ação, no final é o que conta. Lembra da semente? A semente é pequenininha. Jesus não dá uma árvore para cada um de nós. A gente vai tomar a sua árvore aqui, mas saiu Jesus com as árvores, né? Aí toma a sua árvore, meu filho, toma a sua árvore. Não dá, ele não dá árvore, fica da semente. Né? Então, uma semente que a gente pode oferecer é uma prece, uma conversa, um olhar, um abraço. São sementes que vão germinar depois. Né? E vão lembrar que a espiritualidade trabalha em equipe. Então, às vezes, eu vou ser o cara que você vai ser o cara que vai dar um abraço, eu vou ser o cara que vai dar um prato de comida, vai ter o cara que vai dar o emprego, vai ter o outro cara que vai dar a casa. Mas aquele que dá o emprego, ele não dá conta de dar um abraço. Aquele que dá o prato de comida não dá conta de fazer uma prece. Né? Então, nós não devemos ter a ambição de fazer tudo. A gente tem que colaborar. Às vezes eu fico pensando muito nisso. Eu penso nisso muito. Né? Eu fico pensando assim, nossa, né? A cesta que a gente dá pro pessoal não dá para comer um mês, não. A minha família não come isso. Assim, não come no sentido que a quantidade de coisa que vai na cesta não alimenta uma família o mês inteiro. Né? E aí o pessoal, fulano pegou em outra casa, e pega em 10, gente. Né? Eu não tô aqui pra julgar quem tá pegando, não, mas assim, às vezes eu fico chateado. Falo assim, nossa, queria dar uma cesta igual a cesta de Natal. Cesta de Natal a gente é megalomaníaco, fala cestão, né? Mas não dá. O meu sonho era dar uma cesta de Natal, um gigante lá, igual a gente dá no Natal, para todos os meses, né? Falando que estamos chegando no Natal. Né? Mas assim, nós não temos condição de fazer, né? Nós estamos dando o melhor que a gente pode. Entendeu? Então, assim, a cesta vai ajudar, o outro vai ajudar com outra coisa. Aí nós vamos confiar na espiritualidade, nós vamos fazer a nossa parte, porque se eu não fizesse a minha parte, ia faltar. Se você não desse a prece, ia faltar. Se você não desse o prato de comida, ia faltar. Se você não desse o oi, ia faltar.
Se você não desse o cumprimento, ia faltar. Né? Então, a oportunidade e a luz não está no tamanho daquilo que a gente faz, mas sim no que a gente coloca. Lembra que a gente estava falando da nossa encarnação? Né? Que não importa se eu sou médico ou se eu sou pedreiro, se eu sou presidente da república ou se eu sou jardineiro, importa é como. Não importa o que eu estou dando para a pessoa, importa como. Claro que o que eu puder fazer de melhor, se eu tendo a consciência tranquila que eu fiz o meu melhor, tá fantástico. E não adianta querer fazer mais, não. Tem muita coisa. Às vezes eu queria trazer alguém para morar na minha casa, não tem jeito, ué. Como é que eu vou trazer? Eu coloco com os meninos aqui dentro para dormir? Vou botar na minha cama aqui? Tá, eu até quero, mas assim, olha só, eu tenho, né? Tem pessoas, tem meus sogros que são idosos, que moram aqui. Como é que eu faço? Né? Eu não posso submeter o outro. Se eu tivesse condição de ter uma casa só para me botar os outros para morar, meu sonho, vou montar um albergue. Né? Aí outra coisa. Mas eu trazer para dentro da minha casa, eu não sei. Eu posso dar conta de lidar, mas e os meninos vão dar conta? Entendeu? Eu tenho que pensar nisso. Isso não me impede de ajudar e de pensar num outro lugar que eu possa. Vocês estão entendendo? Então, assim. Mas isso são coisas de médio e longo prazo. Em 5 minutos eu não vou dar conta de resolver. Ou às vezes dá, mas aí cada caso é um caso, né, gente? Ah lá, a companheira tá falando aqui. Eu sou assim também, Rita. Absol pra mim, estou aprendendo muito, né? A companheira aqui do Instagram falando pra você, tá, Rita? A gente não pode ser omisso, né? Fazemos o que conseguimos. Exatamente. Gente, eu falo pra vocês, eu não tenho condição financeira de pagar 2 cestas básicas lá pra fazer assistência por mês. Não tenho. Eu tenho condição de sair pedir. Eu tirar do meu bolso? Eu não tenho. Como é que eu faço? Mas eu posso pedir. Pedir eu peço. Entendeu? Então vamos fazer a nossa parte. Outro companheiro nosso ele não sabe pedir, mas ele não sabe, não tem como doar. Ele vai lá e ajuda a gente a carregar. Ele vai lá e monta a cesta pra gente, olha só. E é todo mundo muito importante, né? Então vamos, né, pensar sempre nisso, né? Que bom é fazer o bem, né, gatinho? Você tá muito reclamando. Gente, nós vamos terminar o nosso estudo, passamos, né, 1 minuto do horário, né? E que a gente possa, né, guardar aí o exemplo da nossa amiga Rita e dar amor para aqueles que chegam, dar aquilo que nós temos de melhor, né? Guardando aí que Jesus está semeando, né? E se a gente não controla a semente, nós controlamos o terreno que ela cai, né? Então vamos agradecer ao Cristo aí porque ele está semeando a gente, ó, tem uns 2000 anos ou mais, né? Que ele já estava antes dele encarnar, ele já estava, né? Vamos fazer a nossa prece? Senhor Jesus, amigo e mestre, companheiros espirituais aqui presentes, agradecemos e pedimos neste momento por cada família, por cada coração, pelo nosso lar, por aqueles que amamos. Pedimos, Senhor, pela família que a nossa irmã Rita acolheu no seu coração naquele momento. Que essa criança possa receber auxílio, que esses pais possam receber força. Pedimos, Senhor, dentro da nossa fragilidade, que ajude aqueles em prova, que se possível for, que possamos ser instrumentos do auxílio, da luz e do consolo. Fica conosco, Jesus, hoje e em todos os momentos, como sabemos que tem estado, desde que este mundo nos recebeu a luz do seu amor. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, boa noite, né? Agradeço a todos aí que participaram com a gente. Lembrando, amanhã às 8 horas nós temos nosso tratamento espiritual, né? Tratamento espiritual, né? Pelo Instagram aqui, tá? Quem puder participar e nos ajudar, né? Bom até pra gente pensar nas crianças lá, né? Eu colocar lá, né? Pelas criancinhas também, né? Se puder, né? E amanhã nós nos encontramos, né? Fiquemos felizes por fazer o bem. Esse é o segredo, né, meus amigos? Boa noite para todos mais uma vez. Até amanhã, às 20 horas, se Deus quiser e permitir. Beijo no coração. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.